rei dos persas. Vim para te ensinar coisas que estão para suceder ao teu povo nos últimos dias, porque o cumprimento dessa visão ainda está para esses dias, né, longínquos. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui. De acordo com aqui a nota de rodapé da Bíblia do Padre Matos, diz o seguinte, que o príncipe do reino, inclusive São Jerônimo e outros comentadores concordam, em que se fala aqui do anjo custódio, a quem Deus tinha confiado no reino da Pérsia. Este anjo teria desejado que ficasse na Pérsia alguns judeus para mais dilatarem o conhecimento de Deus. Porém, São Gabriel e São Miguel teriam pedido a Deus e desejado que todos os judeus voltassem para a Palestina, a fim de que o templo do Senhor fosse reedificado mais depressa. Essa luta espiritual durou 21 dias e impediu o anjo de vir mais cedo trazer a Daniel a revelação divina. Deve notar-se que os anjos bons e mesmo os homens, embora estejam unidos entre si por uma perfeita caridade, podem ter opiniões e vontades diferentes, e mesmo contrárias naquelas coisas em que a vontade de Deus se não manifesta claramente desejando bem por meios diferentes e opostos. Aqui é interessante, porque a Bíblia ela descreve isso aqui vai muito de contra, porque assim, aqui ele faz uma referência a espíritos territoriais, né? E aqui estão falando que houve um confronto entre dois anjos, né? Ela fala não é nem Padre Matos, ela fala do próprio São Jerônimo, que foi o principal intérprete da Bíblia, que interpretou a Bíblia do grego para o latim. Então, o principal intérprete da Bíblia, São Jerônimo, está relatando sobre essa situação. Outro texto que também se utiliza muito para falar sobre os espíritos territoriais é em Efésios capítulo 2, capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Então, exórdio, deixa eu ver aqui a partir do exórdio. De resto, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder soberano. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, porque nós não temos que lutar somente contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades do inferno, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vou fazer uma referência bem aqui a espíritos territoriais, de acordo com a Bíblia. Lembrando que essa aqui é a versão mais fidedigna à Vulgata que existe, tá, gente? Você que é fã da Bíblia de Jerusalém, sabe que eu tenho uma Bíblia de Jerusalém e essa aqui é bem melhor, tá? A tradução é fantástica. Então, quando fala assim, contra carne e sangue, isto é, contra homens mortais de pouca força, por isso pouco para temer. Tá bom? Então, quando fala de carne e sangue, está falando de homens mortais de pouca força. A luta não é contra pessoas que têm pouca força. Na verdade, são espíritos com muita força. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a análise. Alguns interpretam como demônios que dominam regiões, né? Espíritos territoriais. Daí surge a teoria, certas práticas religiosas seriam influências desses espíritos, né? De onde entram as acusações contra Maria? Alguns grupos, eles afirmam, de certa forma, colocando o título de Rainha do Céu. Aliás, existe essa declaração dentro da Igreja Católica em relação a Maria, mas não com essa intencionalidade de colocar ela tipo como se fosse uma confissão da Igreja Católica confessando que Maria fosse um demônio ou assim que seja. Não caiam nessa cilada do inimigo em relação à Rainha do Céu. Devoções populares poderiam enganar espiritualmente, né? Isso é uma declaração que eles fazem, e logo associam a Maria a uma entidade espiritual negativa, né? Que é o que essa pastora falou. Então, qual é a resposta católica que a gente pode dar a respeito disso? Primeiramente, Nossa Senhora se trata de uma humana, tá?
Se trata de uma criatura de Deus e se trata de uma manifestação da mãe do Filho de Deus. Ela não é um espírito autônomo, ela não é uma entidade territorial e muito menos ela é um demônio, como descreve a pastora. O que muita gente precisa entender que o ataque feita à pastora não deve ser a pastora, porque a pastora, aqui no caso da pastora, ela só está repetindo aquilo que ela aprendeu, o mantra que ela aprendeu, que eu também aprendi. Então, recomendo que vocês observem muito bem quem são os líderes. Quem são os líderes? Né? Então, vamos pegar uma base bíblica clara. Vamos pegar aqui. Só um instantinho. O cartão passa-passo está dentro da máquina. Ah, tá. Deixa ele em cima da mesa que eu já vou pegar. Então é o seguinte. Rapaz, eu fiquei preocupado agora. Vamos lá, deixa eu pegar aqui os textos. Vamos lá. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 28. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, se ela é aquilo que dizem, por que o anjo saudaria ela desta forma? Segundo, no mesmo capítulo, versículo 42 e 43, diz assim, tem a partir do 41 que eu quero ler. Eu vou ler a partir do 41. Aconteceu que apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou do seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde a mim está dita que a mãe do meu Senhor venha ter comigo. Então, ela fala isso cheia do Espírito Santo. Né? Então, como que o Espírito Santo iria louvar um demônio? Como é que o Espírito Santo vai usar o seu Santo Espírito para louvar um demônio? Como é que é isso? Então, isso nós precisamos observar. Né? Não tem como fazer isso. A própria Escritura exalta Maria e nunca associa ela ao mal. Nunca. Maria combate ao mal, ela não o representa. Lá em Gênesis 3:15, né, nós vemos que é profetizado pela boca do próprio Deus, pela palavra que sai da boca do próprio Deus, que ela venceria a serpente. E isso é confirmado em Apocalipse capítulo 12. Inclusive, né, quando ela diz assim que tem uma mulher confrontando com o dragão e que o filho desta mulher ia ser o filho de Deus. De quem estamos falando? Tem algumas teorias levantadas pela igreja protestante que seria a igreja. A igreja pariu Cristo? Não. Quem deu à luz a Cristo foi Maria. Quem nega isso não entende a Bíblia. Um erro central dessa acusação é o seguinte. Primeiro, mistura elementos como idolatria pagã, linguagem simbólica da Bíblia e devoção cristã legítima. Então, há uma mescla, há uma sincronia, um sincronismo desses pensamentos. E isso vem de propósito do Edir Macedo. Aliás, eu assisti um vídeo do
ex-pastor, na época que eu era evangélico, era um pastor incrível, que era o Caio Fábio. Caio Fábio falou, numa entrevista um dia desse, que o Edir Macedo sequer é protestante. Que o Edir Macedo, ele sabe todas as paradas de orixás e tudo mais, porque ele é praticante. Não sei até onde isso é verdade, mas pelas falas dele dá para observar. Pela forma que ele constrói a série de sincronismos que permeia a igreja dele. Tá bom? Então, eu estou fazendo uma afirmação legítima. Tá? Então, é o seguinte. A Maria, ela não substitui Deus. Para nós, nunca substituiu. Ela não recebe adoração. E toda devoção autêntica à Nossa Senhora leva até Jesus. Até Jesus. Ponto. São dogmas. Os espíritos territoriais são teorias de certas correntes. É como eu disse aqui, Sim Jacobs, Edir Macedo, René Terranova, e entre outros. Estou colocando aqui os 3 mais relevantes. Existe até dentro das teorias do César Castellanos, que já foi falado aqui no canal sobre o G12. O G12 também levanta essa bola. Marcos Witt, que era cantor gospel mexicano, também levanta essa bola dos espíritos territoriais. E inclusive, oração de batalha espiritual, que o René Terranova botou aquela parada de marcha profética, também era levantada, combatendo esses espíritos territoriais. E aí eu fiz muito isso, eu ficava marchando e repreendendo Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Eu fiz muito isso e eu venho, por meio deste vídeo, pedir perdão. Porque eu era ignorante. Porque eu era... a luz não estava em mim. Não é essa luz aqui que está apontando aqui no meu rosto, não. É a luz do Evangelho, não estava em mim. Aliás, eu sofri muito nessa época, sabe? Não imaginava que eu estava nas trevas, porque vendiam essa ideia de que estávamos na luz. E, gente, quanta catástrofe eu passei de 2001 a 2018. 2017. 2018 já foi tipo o martelo de Satanás na minha vida, onde a minha vida praticamente foi toda destruída por essa heresia protestante. Tá bom? Minha vida foi toda destruída por essa heresia protestante. Toda a minha vida. A minha vida inteira foi destruída por essa heresia protestante. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Porque eles te prometem vida. Eles prometem para você que está numa situação difícil, eles prometem para você que a sua vida vai ser diferente daqui para frente. Mal sabe o pesadelo que você pode se meter. Quantas vezes, quantas famílias dentro da igreja protestante deixam de estarem juntas por causa de um culto, porque eu estou fazendo um serviço para Deus. Quantas igrejas destroem lares por causa de um pensamento desse? Quantas igrejas destroem casamentos com um pensamento que parece ser um pensamento de Deus, mas é um pensamento do demônio. Eu fui vítima disso. Eu tive minha vida completamente destruída pelos protestantes. Completamente destruída. E é uma destruição que começou dos 16 aos 33 anos. Eu fui destruído. Eles só sossegaram
quando acabaram completamente com a minha reputação. E mesmo com tudo isso, passando por tudo isso, eu fiz um clamor a Deus. Falei, Senhor, eu quero ser pastor. Eu quero ser um líder de destaque. Mas me permita o seguinte, eu quero largar tudo isso, tudo isso, porque eu vejo que as portas não se abrem. Eu tive discípulos que são pastores. As portas não se abrem. Deixa eu desistir de tudo isso. Eu não vou estudar nada. Eu não tenho cabeça para estudar. Minha vida está totalmente destruída. Eu quero desistir de ser pastor e ser professor de crianças. Eu quero ser professor de criança. Eu quero ganhar a vida dando aula para criança. Deus respondeu minha oração favoravelmente. Salve Maria Pachamama. Que é isso? Só foto vem com essa história de Pachamama, mas vou receber Salve Maria. Que Deus abençoe. Tá? Deus abençoe, mas, poxa, Pachamama. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então, eu tive minha vida destruída. E aí, em 2018, eu falei assim, eu quero me tornar católico. Né? Depois de um confronto que eu tive primeiro eu tive com Conde Lopé. Conde Lopé acabou comigo. Mandei mensagem, ele respondeu. Mas ele me detonou. Eu sou grato. Não sou católico, graças a Deus. Eu sou católico, graças a Deus, mas já fui evangélico. Eu tô, inclusive, mostrando um lado. Estou mostrando um lado que os católicos não conhecem. Eu vi esse vídeo do canal Católicos de Verdade e eu fiquei tentado a mostrar de uma visão de um ex-evangélico. Bem legal, uma coisa bem interessante. Essa conta que fez foi minha filha. Tranquilo, fica de boa, tá bom? Sem julgamentos, tá bom? Então vamos lá. Então, quando eu fiz essa oração, primeiro Deus me respondeu favoravelmente, me tornei professor. Sou professor desde 2019. Não estou falando de professor formado, sou formado desde 2012. Mas eu quebrei com Verônica. Seja bem-vinda, Verônica. Nome abençoado, nome maravilhoso. Carismática católica. Fico feliz por você estar aqui no meu canal. Fico feliz. Se quiser ficar interagindo conosco, dispara, conversa. Eu gosto de receber comentários. Então, em 2018, eu estava num movimento chamado Desigrejados, né? Mas depois que eu recebi um confronto primeiro do Conde Lopé, depois do Bernardo Kister, os dois falaram uma coisa que que caiu minha ficha, que era que eu precisava virar católico. Já que eu tinha perdido todas as esperanças na igreja evangélica, né? Todas essas histórias de orixás, não sei o quê, eu tinha ouvido. E eu comecei a pedir que Deus me colocasse uma pessoa que me pudesse levar até a igreja católica. Porque o católico ele não tem um impacto de evangelismo que nem o protestante. O protestante dá de 1-0 no católico em questão de evangelismo. Mas é absurdo a diferença. Absurdo. Né? O evangélico, quando quer conquistar um novo convertido, é incrível o esforço que ele faz. E é incrível o esforço que o católico não faz. Então, eu orei a Deus para que Deus mandasse uma pessoa para me levar para a igreja católica. Porque ninguém me convidava. Eu não ia sair da minha casa, eu vou entrar como um estranho numa igreja onde todo mundo vai olhar torto para mim. Afinal de contas, eu passei por isso direto em igreja protestante. Porque uma característica da igreja protestante é a panelinha. Tem até um vídeo que fizeram aí, um vídeo que eu vi de um protestante fazendo, como é que
como é que um novo convertido ele se converte, entrega a vida para Jesus e ele começa a ver as panelinhas todas formadas. E aí ele não sabe para onde vai. Então é mais ou menos isso. Então eu já estava acostumado com isso e eu achava que a Igreja Católica